paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória e honra do Senhor Jesus, na lição dos jovens do quarto trimestre, chegamos então na lição de número 10, onde nós vamos entender sobre o assunto fé para crer que os milagres acontecem. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento ou no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar e estar com a gente em nome do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, onde você pode ter acesso ao nosso material e estudar também a Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra junto com vocês. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas e organizar o teu material, eu tenho tudo isso organizado para você através da nossa assinatura trimestral no Facilita EBD, onde você encontra os esboços das aulas que eu sempre preparo aqui. Você vai encontrar também os próprios slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos também na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para dinamizar as tuas aulas e te abençoar em nome do Senhor Jesus. A nossa proposta está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Que Deus abençoe você. Nós vamos avançar agora, claro, convidando você para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo fale contigo através da palavra de hoje, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando com vocês a lição de número 10 da classe dos jovens. É claro que nesse trimestre, o quarto, estamos trabalhando um texto do pastor Eduardo Leandro Alves. O tema desta lição é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E o tema da aula de hoje, lição de número 9, trata sobre a fé para crer que os milagres acontecem. Essa lição que vai cair no dia 3 de dezembro. É importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Marcos, capítulo 9, versículo 23. A segunda é o resumo da lição. E a terceira, que vale a pena fazer essa leitura também, se localiza no texto de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Lê esse texto compassadamente junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Lembrando também que eu sempre estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, ou no Spotify. Fica à vontade para poder conhecer os nossos trabalhos, sempre às 18 horas. Toda terça-feira é um encontro marcado da classe dos jovens. E na terça-feira você tem um especial. A partir das 6 da manhã você vai encontrar também o nosso material já disponível no Spotify. Toda terça-feira, às 17 horas, nós também transmitimos essa lição na Rádio Brasil FM 107.7. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E na terça-feira também liberamos as aulas no YouTube a partir das 18 horas, onde você tem o nosso material com antecedência para poder se preparar e ser um instrumento na mão de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, especialmente desse quarto trimestre, que é escrito pelo pastor Eduardo Leandro Alves e publicado pela editora CPAD. Lembrando também que na lição de hoje nós vamos abordar sobre um tema muito interessante: fé para crer que os milagres acontecem. Eu espero que você também creia em milagres. Eu acredito em milagres. E é claro que o maior milagre que existe é o Senhor Jesus. E você pode invocar o nome dele e crer na sua presença de forma extraordinária. Nós cremos, tanto de acordo com o Antigo Testamento como no Novo Testamento, que os milagres acontecem. A declaração de fé das Assembleias de Deus faz questão de dizer, essa declaração que foi publicada em 2017, está disponível no site da CPAD, onde você pode estar adquirindo a sua. Você vai perceber que tanto no Antigo como no Novo Testamento nós encontramos
a pessoa de Jesus sendo citado como o Messias, o Cristo escolhido de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos diversas manifestações extraordinárias de milagres através da ação do próprio Deus por intermédio do Espírito Santo, erguendo os profetas, usando os seus servos para poder serem, então, instrumentos na sua mão e glorificarem a Deus. No Antigo Testamento, nós vamos observar isso de forma muito clara sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério da igreja. O próprio Jesus, depois da ressurreição, faz questão também de dizer que é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Isso está em Mateus 28, 18. Então você encontra nas Escrituras o fundamento para os milagres. E hoje nós estamos trabalhando sobre isso com você. O propósito da vinda de Jesus a esse mundo, a sua encarnação, eles que é Deus se tornar homem, como nós já estudamos na aula passada, é um verdadeiro milagre. E esse milagre é um exemplo que nós precisamos também observar, entendendo que o milagre da salvação também está disponível para você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando também. É claro que a própria declaração de fé das Assembleias de Deus também demonstra que Jesus ele tem todo o poder sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer dificuldade. Nós servimos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Também, quando nós olhamos para o texto, entendemos que a manifestação de um milagre é a manifestação também da graça de Deus. Observe, a palavra graça é favor imerecido, mas também manutenção da obra criada. A gente não pode esquecer dessa parte. Isso por quê? Porque ele nos dá de presente, mas ao mesmo tempo ele mantém o presente. Isso é graça de Deus. E a graça, ela se manifesta para a salvação, que é um grande milagre, mas também se manifesta em operações de maravilhas que podem acontecer também na sua vida. É claro que também entendemos pela palavra que Deus ele faz um milagre de forma integral na vida do ser humano. O maior milagre que nós podemos experimentar é a salvação. Não se esqueça disso, é ter um encontro com a pessoa de Jesus. Mas ele também restaura a nossa saúde física, restaura a nossa saúde emocional, restaura também a nossa saúde espiritual. Então, a ação do milagre de Deus, ela acontece de forma extraordinária. Deus pode curar você na parte do corpo material, na parte do corpo emocional, na parte do corpo espiritual também. E você pode lembrar isso em sala de aula junto com os teus alunos. A Bíblia, ela mostra que a obra redentora de Cristo é uma obra extraordinária, porque em Cristo agora nós somos adotados. Nós que não tínhamos condições de ter um relacionamento com Deus, somos chamados agora por intermédio de Cristo por filhos de adoção. Então, em Deus, agora nós somos filhos. E isso é um verdadeiro milagre. Então, a verdade de Deus é uma verdade que aponta para o grande milagre, que todas as nossas iniquidades e enfermidades em Jesus são, então, saradas. Observe o Salmo 103, versículo 3. Ele tem poder para curar enfermidades hoje também. O pentecostalismo brasileiro, especialmente da Assembleia de Deus, ele é fundamentado em 4 pilares. O pilar principal que nós destacamos para descrever os 4 é a pessoa de Jesus. O centro dos 4 pilares é a pessoa de Jesus na nossa teologia. Mas você percebe que a nossa teologia também defende o seguinte argumento, que Jesus ele salva. Observe, a salvação é um milagre. Que Jesus ele cura. A cura é física, emocional e espiritual. Não se esqueça disso. Então, isso também é um milagre. Jesus ele batiza com o Espírito Santo. Então, esse batismo é também uma manifestação do milagre, onde você experimenta essa dádiva de Deus, essa manifestação agora de se aproximar de Deus por intermédio de um relacionamento profundo em santificação. E você também entende que Jesus em breve virá. Esse milagre também acontecerá, que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Então, na aula de hoje, nós vamos entender a respeito do aspecto do milagre e a nossa fé para crer em milagres. Eu creio, espero que você também.
E eu quero agradecer você que está me ouvindo, me acompanhando também do outro lado. Você que está sempre me assistindo aqui no nosso YouTube ou no Spotify, me acompanhando também pela Rádio Brasil FM. Esse programa, essa aula é feita para você e eu agradeço o teu carinho. Se você pode, por gentileza, deixa aqui nesse vídeo o teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Gente, eu fico tão feliz ao ler as mensagens dos nossos irmãos que estão sendo edificados, edificadas. E isso é para a glória de Deus. Estamos aqui trabalhando com vocês para poder usar de forma muito preciosa a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, então, use vocês no instrumento da Escola Bíblica Dominical. E é claro que nós vamos avançar, então, para o nosso primeiro ponto, onde a gente vai definir na aula de hoje o que é milagre. Vamos parar para entender o que é milagre de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra, para a gente entender realmente o que é isso e como nós podemos experimentar essas manifestações da graça de Deus. Então, nesse primeiro ponto, como proposta do pastor Eduardo Leandro Alves, nós vamos parar para entender com vocês a respeito do aspecto do milagre. Nós vamos tentar trazer a definição à luz da palavra de Deus, compreendendo na realidade o que é milagre, tá? Eu estou falando de milagres verdadeiros, milagres que acontecem, que são comprovados até mesmo pela medicina ou de forma extraordinária, onde você pode ter essa experiência com Deus. É claro que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, também já foi fruto de milagre. Se foi, e você pode compartilhar uma bênção dessa, um testemunho desse, você pode chegar nesse vídeo também e deixar a tua mensagem aí para edificar vidas em nome de Jesus. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está em Salmo 77, versículo 14. Você pode ler esse texto em sala de aula. E o primeiro subtópico da lição trata então sobre o conceito. Eu quero definir com você o que é o conceito de milagre, o que a gente entende a respeito de milagre, de acordo com a Bíblia, e como nós pentecostais compreendemos isso. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, ele que é o comentarista da lição, e é importante você lembrar disso, essa visão sobre o conceito de milagre, ele destaca da seguinte maneira, que milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos naturais. Então, milagre é uma ação poderosa do Senhor, isso está na lição. E é importante você observar essa perspectiva. Tomando como fundamento o argumento do Russell Champlin, ele destaca definindo que a palavra milagre vem então do termo latim mirare, que traz o sentido agora de ser traduzida por algo que traz uma admiração. A palavra pode ser traduzida por admirar-se ou uma admiração, causando então um espanto sobre algo que está acontecendo. Então, isso é um verdadeiro milagre se nós formos olhar para a perspectiva do conceito. Os milagres, eles ultrapassam, então, a circunstância, já que você está tentando estudar isso comigo e tentando também receber um milagre da parte de Deus. Então, é algo que acontece quando você não tem mais condição, quando a medicina também não tem mais resposta, Deus vai lá e intervém. O milagre é um ato sobrenatural de Deus. Mas um detalhe que eu quero destacar para você é que essa geração, especialmente a teologia que é publicada ou propagada hoje, trata Deus como se fosse um garçom. Nós estamos diante dele em um balcão de serviço, exigimos o milagre, então o milagre acontece. Esse não é o tipo correto de visão bíblica. A visão bíblica destaca que é Deus que faz na hora dele, do jeito dele e a partir do seu querer. Então, a ação do milagre é um ato sobrenatural de Deus, onde Deus age independente das leis naturais que governam esse mundo. Não é porque eu quero, mas é porque Ele quer. Lembra que o soberano é Ele, quem realiza o milagre na sua vida é Ele. E detalhe, nós cremos como pentecostais que os milagres também acontecem hoje. Então Deus pode realizar milagres sobrenaturais hoje também. Muitas vezes nós entendemos esses atos extraordinários
de forma impossível ao nosso alcance com a ação do próprio Deus. Então, nessa perspectiva bíblica, nós entendemos que Deus ele inverte as leis naturais do mundo. A Bíblia faz questão de relatar vários milagres, grandes deles foram realizados então na história. Através dos profetas, você vê uma ação sobrenatural. Através dos apóstolos no Novo Testamento, você vê ações então de milagres. E principalmente através da pessoa de Jesus. Jesus ele realiza milagres, mas não pode ser visto como um milagreiro. Entenda isso. Ele tem que ser visto como Deus, soberano, Senhor dos senhores. Então você vai perceber que os milagres eles têm um objetivo. Primeiro, você pode tomar como nota, mostrar o poder de Deus. O milagre acontece para mostrar o poder de Deus. Segundo, para livrar e abençoar as pessoas. Terceiro, para confirmar a mensagem dos profetas enviados por Deus. Então, confirmava a mensagem. Quarto, para levar as pessoas agora a crerem no Evangelho. Esse é o objetivo do milagre. Você percebe que, a partir da própria definição, nós entendemos pelas Escrituras que os milagres têm um objetivo para demonstrar que o Deus transcendente é imanente, está presente perto de você, caminha contigo, não te abandonou, não te deixou só. E detalhe, a Bíblia destaca que os milagres se manifestam hoje também. Nós acreditamos, a partir dos dons espirituais, que os milagres não cessaram. Tem até na classificação dos dons, os dons de curar, está no plural. E entendendo essa perspectiva, nós compreendemos que esses milagres se manifestam conforme o desejo de Deus e não pelo desejo humano. Você pode orar, buscar, pedir, é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que age. Então, quando você analisa a palavra de Deus e observa o texto, você vai perceber que o maior milagre está na pessoa de Jesus. Nós temos também um grande milagre, irmãos, que é o texto sagrado. A Bíblia Sagrada é um livro de milagres. Então, quando você lê o texto sagrado, você entende que a inspiração é um milagre, que a revelação da palavra é um milagre e esse milagre aponta para a pessoa de Jesus e para a obra da salvação. Eu espero muito que você tenha clareza ao entender a respeito do conceito sobre milagres. Agora nós vamos avançar para o segundo subtópico, que destaca agora as leis da natureza e como os milagres atuam independente dessas leis. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, somente através da fé na pessoa de Jesus, nós podemos então crer na própria manifestação dos milagres e tentar entender especialmente essa manifestação. É claro que para grande parte dos teístas, e é importante a gente entender isso, a realização dos milagres é atribuído sim à onipotência divina, ou seja, a ação do próprio Deus, sendo considerado então a intervenção direta de Deus na ordem natural das coisas. Então, é uma intervenção sobrenatural de Deus que procura agora abençoar e honrar a fé de alguém. Isso é uma ação do próprio Deus e aqueles que creem, ou seja, são adeptos dessa fé, desenvolvem então em seu coração esse testemunho de declarar que o milagre é realizado pelo próprio Deus. Para a ciência, é importante a gente destacar, não há possibilidade de acontecer milagres. Então a ciência ela vai trabalhar com o fato que não há possibilidade de acontecer milagres. Só que nós que acreditamos especialmente através da fé, nós entendemos que os milagres acontecem, que entram agora em contrapartida em uma visão contrária da própria ciência, deixando então a ciência de forma equivocada ao entender a sua própria declaração de dizer que os milagres não acontecem, sendo que os milagres eles acontecem. Então, à luz da Bíblia, nós vamos entender que os milagres acontecem. Pela palavra de Deus, você pode ter a experiência com esses milagres hoje também. Segundo Russell Champlin, alguns pesquisadores não veem a possibilidade de Deus intervir hoje na história para realizar um milagre. De acordo com alguns pesquisadores e pensadores, os milagres já aconteceram e hoje não acontecem mais. Então é uma visão cessacionista.
Só que nós cremos que os milagres não deixam de acontecer. Aconteceram, continuam acontecendo e podem acontecer porque Jesus está vivo e ele está presente em sua igreja. Está presente no meio do seu povo, continua realizando sim milagres. Em primeiro lugar, nós podemos considerar que o milagre ele é uma ação então de fragmentar essa composição da própria natureza, vem na contramão. É aquela questão, milagre não se explica, é a ação de Deus. Em segundo lugar, nós podemos entender que o milagre ele ultrapassa as concepções naturais e ultrapassa a própria razão, a razão humana. Em terceiro lugar, você vai perceber que o milagre, ele popularmente é algo admirável. Quando acontece, você não tem outra explicação a não ser dizer, isso é intervenção de Deus. Isso aqui que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu na vida de fulano, de ciclano, é intervenção de Deus, é um ato divino. Então você percebe que o milagre ele acontece e ele traz essa visão de maravilha, de entender que isso aqui é Deus que está intervindo e agindo por nós. E é claro que em terceiro lugar, já avançando, vamos então para o terceiro subtópico que destaca que Deus tem poder sim de intervir e nós acreditamos Deus tem poder de agir hoje, agora, também no futuro com você. Conforme o comentarista da lição, ele traz uma perspectiva bem interessante. Para que você possa experimentar o milagre, ou seja, você pode se perguntar, como é que eu posso experimentar o milagre? Então, para você experimentar o milagre, é importante você crer que Deus existe, que criou todas as coisas e ele pode intervir. Então, só aqueles que acreditam experimentam o milagre. Isso nós chamamos de fé para crer nos milagres. O próprio Champlin também comenta que os milagres verdadeiros são ações divinas. Por que a gente está falando de milagres verdadeiros? Infelizmente, hoje existe uma falsa teologia, uma falsa pregação que está tentando enganar o povo de Deus. Onde você vai ver pessoas dizendo que aconteceu milagre, sendo que não aconteceu. Onde você vai ver pessoas dizendo que Deus está realizando, sem que Deus está naquele negócio ali, naquela palavra, naquela profecia. Então tenha muito cuidado com isso. A própria Bíblia fala de enganadores nos últimos dias, que tentarão enganar até mesmo os santos. Então nós estamos trabalhando de forma coerente, bíblica, consciente com você, como nós pentecostais entendemos. De linha clássica nós entendemos isso. Entendemos o quê? Que o milagre é uma intervenção de Deus. Então o verdadeiro milagre tem um propósito de apontar para a grandeza de Deus. Como é que você pode descobrir que o milagre é falso? Quando esse milagre procura apontar para a pessoa que é o profeta, para a pessoa que é o pregador, para a pessoa que é humana, e está ali o ser humano, e aquele homem então bate no seu peito, olha, por causa da minha oração o milagre aconteceu, por causa da minha palavra profética o milagre aconteceu. Isso é falso milagre. Então fuja disso, tá? E eu quero ser muito explícito com você. O verdadeiro milagre engrandece o nome de Deus. A pessoa desaparece e o Senhor é exaltado. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca de forma muito clara que nós cremos que Deus ele é um ser onipotente, supremo ser, criador dos céus e da terra. E tem uma passagem bíblica que você pode ler, que está em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Nós cremos que ele é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então ele vem e intervém. O fundamento está em João, capítulo 20, versículo 31. Nós cremos que ele é o Espírito doador e mantenedor também de vida, Jó 33, 4. Nós cremos que ele é o único Deus verdadeiro, então a ele deve ser dada a glória, João 17, 3. Nós cremos que ele é identificado na Bíblia como eu sou o Deus Pai, isso está em Gênesis 46, versículo 3. Nós cremos que ele é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Javé, ou Jeová, e ele também se manifesta de muitas maneiras com as suas qualidades, e uma dessas manifestações é por intermédio dos milagres. Então a ele deve ser dada a glória, a ele deve ser dado o louvor, e se você já experimentou o milagre e quer agradecer a Deus
para compartilhar com a gente essa grande vitória. Coloca aqui o teu glória a Deus no comentário. Que Deus abençoe você. E eu oro a Deus para que o Senhor possa honrar a tua vida e que você honre ao Senhor com esse grande milagre como testemunho da sua fé. Em segundo lugar, já avançando, vamos agora para o segundo ponto. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre as objeções aos milagres. Então, tem pensamentos, tem linhas que trabalham contra essa crença dos milagres, contra a nossa fé sobre os milagres. Então, é importante você observar isso aqui também. No segundo ponto da lição, nós vamos observar, então, linhas de pensamento que estão presentes hoje na sociedade, que são contrárias a essa fé que nós temos sobre a existência e possibilidade de milagres. Então, são linhas que são ateias, que negam a existência de milagres, que negam a existência de Deus. São linhas que estão presentes hoje, são pessoas que defendem esse pensamento. É importante você ter o entendimento sobre isso. Eu vou destacar alguns pensadores, como proposta da própria lição, que ensinaram contra a existência do milagre. Então, contra essa existência do próprio Deus intervir e agir. Um versículo bíblico que eu quero destacar com você está em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Lê esse texto com os teus alunos. E avançando, vamos então para o primeiro subtópico, onde nós vamos tratar sobre Benedito Spinoza. Ele é que já traz de uma forma muito clara, a partir do seu pensamento, essa visão contrária à existência dos milagres. O pastor Eduardo Leandro Alves, no seu comentário na própria lição, ele cita o exemplo do Benedito Spinoza como uma pessoa que traz uma visão contrária à existência dos milagres a partir dos seguintes argumentos. Vai dizer que os milagres atacam a ordem imutável da natureza. Então, Benedito Spinoza dizia, olha, se o milagre acontecer, esse milagre vai atacar a ordem da natureza e a ordem da natureza ela é imutável. Então, a gente já sabe que Deus ele age independente do pensamento humano, ele realiza o milagre. O Benedito Spinoza também defendia que os milagres são, então, insuficientes na compreensão dele para provar a existência de Deus. Nós já sabemos que os milagres também são instrumentos para provar o poder de Deus, a existência de Deus. Só que nós estamos tentando entender isso a partir de uma compreensão de quem não acredita. O Benedito Spinoza foi um filósofo holandês, sendo o primeiro pensador a propor uma interpretação histórica dos textos bíblicos, com ideias liberais, tá? Então você precisa entender que onde a própria teologia liberal chega, adoece a visão da igreja, adoece também a compreensão hermenêutica do texto. E defendia de forma democrática uma crítica à monarquia, onde escrevia com liberdade de expressão o pré-requisito dessa compreensão do Estado laico. Então, Benedito Spinoza ele já trazia essa compreensão há muito tempo. O Spinoza ele também foi muito criticado, melhor dizendo, da comunidade luso-judaica de Amsterdã. Ele também desenvolveu ideias que atualmente procuram também criticar a Bíblia, criticar a existência dos milagres, e isso estão presentes hoje também. Você vai perceber que o Spinoza ele se levanta contra a própria compreensão da igreja protestante, da igreja católica, da compreensão do judaísmo, que nós defendemos sobre a existência de um Deus todo-poderoso que intervém em milagres. Então, se você pegar a compreensão católica, a compreensão protestante, a compreensão judaica, nós compreendemos que Deus ele está vivo, presente e intervém com milagres. E nós defendemos isso também. Ele também foi classificado literalmente como ateu. Então foi uma pessoa que defendeu esse pensamento que Deus não pode intervir na natureza. Já observei com você descrevendo que Deus ele continua intervindo, agindo, e nós já experimentamos grandes milagres e você pode dar esse testemunho também, independente do pensamento de Spinoza. Outro exemplo, ou seja, outro pensador que trabalha contra essa visão do próprio milagre em si, é o David Hume.
E a partir da sua compreensão, nós vamos analisar isso no segundo subtópico do nosso segundo ponto. O autor da lição também aponta outro pensador que é contrário à existência dos milagres. É o David Hume. E o David Hume dizia que o milagre é uma violação das leis da natureza, semelhante ao Spinoza. Então você já percebe que existem pensadores que trabalham uma visão contrária sobre os milagres. Quem foi o David Hume? O David Hume foi um filósofo, historiador, que trabalhava diversas vezes como diplomata escocês e ele trabalhava nessa visão de importantes concepções filosóficas na modernidade. Em suas concepções, ele defendia essa visão da não existência dos milagres. Em seus pensamentos que foram revolucionários, agia especialmente contra a Igreja Católica. E a própria Igreja Católica o traçou, ou seja, o definiu como uma pessoa herege. Ou seja, por causa do seu ateísmo, ele foi literalmente tratado pela Igreja Católica como um herege, onde ele se associava a essa visão de não crença de milagre e se associava também a essa visão do ateísmo e ceticismo. Então ele não crê de forma plena sobre a existência de milagres e diz que os milagres são a violação da natureza. O David Hume, ele elaborou um pensamento crítico que trazia então essa postura filosófica de descrever que do ponto de vista humano, de forma metafísica, o milagre ele não pode acontecer. Então, David Hume também dizia que o caminho para a ampliação dos fenômenos que acontecem é a partir da razão. O David Hume defendia de forma especial, aprofundando então os seus pensamentos, ele trazia essa compreensão da não existência dos milagres. Ele teve como profunda influência no seu conhecimento o Immanuel Kant, que tratavam sobre a filosofia analítica no início do século XX e sobre essa visão da fenomenologia. O Hume, ele descrevia que o milagre não pode acontecer porque atrapalha as leis da natureza, não pode se envolver nessa visão metafísica da compreensão do ser humano. Mas nós entendemos que o milagre acontece independente dos filósofos, dos cientistas, porque Deus está vivo e ele age através da sua própria e soberana vontade. E é claro que isso também precisa ser explicado por você junto aos teus alunos. Em terceiro lugar, você vai perceber agora outro posicionamento que é contrário à existência do milagre, que é o racionalismo, e nós vamos observar e olhar para o racionalismo no terceiro subtópico dessa lição. O pastor Eduardo Leandro Alves aponta que o racionalismo traz, então, grande prejuízo para a compreensão dessa religiosidade que nós temos. O racionalismo traz uma compreensão negativa, então não crê na existência dos milagres e ainda por cima nega especialmente as escrituras, nega a existência de Deus, e o racionalismo é uma posição epistemológica que trabalha então essa visão de uma corrente filosófica que se caracteriza na aceitação de algumas teses. Primeiro, a razão, ela deve ser a intuição e deve também ser o privilégio da sensação e de obtenção de conhecimento do ser humano. Então, no racionalismo, a razão vem em primeiro lugar. Então, não há espaço para milagre no racionalismo. Segundo, você vai perceber que toda e maior parte das ideias é inata, ao invés de ser adquirida a partir dessa compreensão do decorrer da vida. Então, no racionalismo, você percebe que essas ideias elas têm uma contribuição, isso tudo parte de uma compreensão humana. Em terceiro lugar, como terceira tese, há uma certeza do conhecimento privilegiado sobre a probabilidade das intervenções filosóficas. Então, tudo pode ser interpretado a partir dessa visão filosófica
da compreensão do racionalismo, que nega também a existência do próprio Deus. Existem diversos pensadores racionalistas, como nós já trabalhamos, só vou lembrar para você. Nós temos o René Descartes, nós temos o próprio Spinoza, nós vamos ter o William Leibniz, que também trabalha uma compreensão contrária à existência do milagre, como nós estamos desenvolvendo com vocês. Então você percebe que o racionalismo ele é baseado nos princípios da certeza, da razão, só que o milagre vem para confundir a razão. O milagre vem para confundir a ciência. O milagre acontece porque Deus está vivo e é um testemunho da sua própria existência, do seu poder, da sua glória, e também é um testemunho que ele se relaciona com aqueles que têm fé. Glória a Deus! Oh, aleluia! Então o milagre vem na contramão desse mundo, sim, e nós cremos nos milagres. Eu espero muito estar te ajudando através dessa ministração, que você também creia em milagres, independente das compreensões filosóficas desse mundo ou pensadores que se levantam contrários. E em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa aula, já para caminhar para o fim, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: Deus agindo em favor da humanidade. Deus, ele age em favor dos seus servos. E que você também possa guardar isso no seu coração. Chegamos então no terceiro ponto da lição. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que Deus continua agindo em favor da sua igreja, em favor das pessoas que têm fé nele, tá? É importante você observar isso também. E um detalhe que eu quero já trazer para que você amplie os teus conhecimentos. Uma pessoa que não é cristã, mas ao mesmo tempo, digamos, não é cristã evangélica. E essa pessoa, então, ela acredita que Deus pode realizar o milagre. Como testemunho para a sua salvação, ela pode experimentar o milagre. E depois desse grande milagre, pode então experimentar o efeito da salvação. Deus, ele age assim também. É importante você ler uma passagem bíblica que está em João capítulo 6, versículo 14. Se eu estou ajudando vocês, se você crê em milagres, deixa o likezinho aí também. Vamos agora para o primeiro subtópico, que destaca o seguinte argumento: os que creem no agir de Deus na atualidade. Existem pessoas que acreditam no agir de Deus hoje também. Neste primeiro subtópico, o pastor Eduardo Leandro Alves então aponta que os milagres são uma ação, sim, sobrenatural de Deus na própria natureza, no curso dessa vida. Então Deus chega e intervém. Oh, glória! E é interessante você observar que os milagres na Bíblia são considerados da seguinte maneira. Então guarde isso. Primeiro, eles podem autenticar e reivindicar algo como Jesus nos deu. Então, algo como a ação do próprio Jesus. E demonstra também as suas obras poderosas no meio da sua igreja, mediante a fé por intermédio dos seus discípulos. Então, o milagre é uma ação poderosa nesse aspecto também. Em segundo lugar, a igreja primitiva também experimentava dos milagres, testemunhava desses milagres, e esses milagres agiam por intermédio do Espírito Santo. A igreja atual também experimenta dos milagres hoje como instrumento na mão de Deus para edificar vidas. Então, guarda isso aqui. Terceiro, você pode ler o texto de Atos capítulo 5, versículo 12, que você vai perceber que os dons de curas também eram manifestações de milagres dadas aos apóstolos, dadas aos discípulos e dado hoje também à própria igreja. Então, um dom de curar é uma manifestação da própria ação de Deus. Quarto, as curas são fenômenos naturais que acontecem na igreja primitiva, mas acontecem hoje também. Então, quando você recebe uma cura, isso é manifestação de um milagre de Deus. Então, guarda isso e você pode testemunhar também junto com os teus alunos. O segundo subtópico, já avançando, entendendo com você, trata então sobre a compaixão e o agir de Deus. E a gente precisa entender isso à luz da palavra. Para o pastor Eduardo Leandro Alves, nós encontramos na Bíblia a ação direta de Deus em favor da própria humanidade a partir da compaixão de Jesus, como as suas ações de milagres. A declaração de fé das Assembleias de Deus professam, então,
a respeito dessa ação poderosa de Deus, como a salvação, como um verdadeiro milagre, a partir então da obra de Jesus, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, é também um milagre. Então nós entendemos isso pelas Escrituras. A ação do milagre, então, se manifesta para o caminho da salvação. Então, o principal milagre para a gente, como ação da misericórdia de Deus, é nos resgatar das trevas, nos resgatar do pecado, nos resgatar especialmente dessa ação maligna que nos aprisionava e nos escravizava antes de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Então, a ressurreição, a própria morte de Jesus, a encarnação de Cristo é uma ação de milagres pelas Escrituras, pela palavra de Deus, e isso amplia, então, o nosso entendimento sobre o verdadeiro milagre. Então, você precisa entender que o milagre está presente hoje também. Para finalizar a aula, eu listei para você, no terceiro e último subtópico, o perigo, então, da motivação errada, equivocada sobre os milagres, como proposta da própria lição. O pastor Eduardo Leandro Alves finaliza então a lição descrevendo que é um perigo você ter uma motivação equivocada para o milagre. Quais são as motivações erradas? É aquela motivação de entender que Deus está à sua disposição para realizar o milagre quando você deseja. Não funciona assim. É Deus quem faz, é Deus que realiza. Tá? E é importante você observar isso. Existem pessoas que são cristãs evangélicas que estão passando por sofrimentos, são fiéis a Deus, mas não receberam um milagre. Então é importante você entender que a motivação vem da parte de Deus, não tem uma motivação equivocada. Também não entre por esse caminho de realizar determinadas campanhas que são propagadas pela teologia da prosperidade ou da confissão positiva, para que você possa receber um milagre quando você não recebe. Então, cuidado com isso. Isso é uma motivação equivocada. Deus não é o nosso servo, ele é o criador de todas as coisas. Os milagres são graças e dádivas de Deus. E para fechar, eu quero destacar para vocês os milagres presentes só no Evangelho, realizados por Jesus. Jesus ele transformou água em vinho, está lá em João capítulo 2, versículo 11. Ele curou o filho de um oficial. Você vai perceber isso em João capítulo 4, versículo 46. Ele curou também um paralítico dentro do poço ou dentro do tanque de Betesda, lá no capítulo 5 de João. Ele curou um cego de nascença em João capítulo 9. Ele alimentou 5.000 pessoas. Isso está também em João capítulo 6. Ele pegou as altas ondas de forma muito clara e caminhou pelas águas. Isso está em João capítulo 6 também. Ele ressuscitou a Lázaro, João capítulo 11. Ele trouxe agora um milagre extraordinário para os discípulos com uma pesca maravilhosa. Isso está lá em João capítulo 21. Ele expulsou o demônio de um homem endemoniado, capítulo 4 de Lucas vai descrever isso. Ele curou a sogra de Pedro, capítulo 4, versículo 38. Ele também pescou peixes que enchiam os barcos, está lá em Lucas capítulo 5. Ele curou um leproso, Lucas capítulo 5, versículo 12. Ele curou o paralítico que desceu pelo telhado, Lucas 5:17. Ele curou também o empregado de um oficial romano, Lucas capítulo 7, versículo 1. Ele ressuscitou o filho da viúva, Lucas 7, versículo 11. Está escrito na palavra também, de forma muito clara, que ele acalmou a tempestade, em Lucas capítulo 8, versículo 25, ele curou o endemoniado de uma legião, Lucas capítulo 8, versículo 27, curou a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41, curou a mulher que estava com hemorragia, curou também um menino endemoniado, Lucas capítulo 9, expulsou o demônio da mudez. Se está lá em Lucas capítulo 11, versículo 14, ele curou de forma muito clara
uma senhora que estava enferma por 18 anos, está lá em Lucas capítulo 13. Ele também curou um homem que tinha as suas pernas e braços inchados, Lucas capítulo 14. Ele curou 10 leprosos, Lucas 17. Ele curou um mendigo e cego, Lucas 18. Ele previu a negação do próprio Pedro, Lucas capítulo 22, ele sarou a orelha do servo do sumo sacerdote, Lucas 22, ele curou 2 cegos, isso está em Mateus capítulo 9, ele tirou a moeda da boca do peixe, Mateus 17, ele curou a filha de uma mulher que estava endemoniada, a mulher cananeia, Mateus capítulo 15 vai descrever isso. Ele alimentou cerca de 5.000 pessoas. Mateus capítulo 15 também vai confirmar isso. Ele também curou um surdo e mudo, lá em Marcos capítulo 7, versículo 31, e curou outro cego. E você vai perceber que a Bíblia dá diversos testemunhos, especialmente só nos evangelhos, sobre os milagres de Jesus. Para concluir a aula, o pastor Eduardo Leandro Alves descreve que os milagres são acontecimentos então maravilhosos, e que você, como pessoa cristã, também pode experimentar dessas dádivas para a glória de Deus. E é claro, se eu ajudei você, se a aula de hoje contribuiu com a tua vida, com a tua fé sobre a crença dos milagres como evidência pela palavra de Deus, por gentileza, deixa teu comentário nessa aula aqui, que Deus abençoe você. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais, os endereços estão aqui. Me acompanha no YouTube, @Janderson Nascimento. Me acompanha no próprio Instagram, tem 2 endereços lá, @Janderson Nascimento ou Facilita EBD. Lá você vai acompanhar o nosso ministério pastoral. Você pode me acompanhar também pelo próprio Spotify, Pastor Janderson Nascimento, ou então pelo próprio TikTok. Está disponível aqui os endereços para vocês. Você pode deixar a tua mensagem. Se você deseja o esboço da aula, está disponível para quem é assinante do Facilita EBD. A proposta de assinatura está na descrição do vídeo. Está chegando o novo trimestre. Você pode se tornar também um dos nossos assinantes, deixando aqui o teu comentário. Fica à vontade. Que Deus abençoe você, para a glória e honra do Senhor Jesus. Lembrando que toda terça-feira é dia das aulas da classe dos jovens, onde nós postamos essas lições para a tua edificação. Agora eu quero orar por você no momento de oração, para que Deus realize um grande milagre na tua vida, junto da tua família também, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus nesse momento tão especial aqui da nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua direção. Te agradecemos por essa aula, porque o Senhor faz milagres, realiza milagres, age em milagres. E o Senhor pode realizar um milagre na vida desse aluno e dessa aluna que está me assistindo, me ouvindo, me acompanhando. Espírito de Deus, visita agora. Visita os alunos deles. Usa-os na tua mão. Pai, eu peço a tua bênção, que eles possam ser testemunhas de milagres e o milagre da salvação. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você ter esse texto em mãos. Você precisa realizar a leitura desse texto que traz a defesa daquilo que nós acreditamos. Está disponível na editora CPAD. Quero dar como dica também a Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, um texto extraordinário para a tua edificação. Você pode compreender sim sobre a nossa visão hermenêutica pentecostal. Precisamos valorizar a nossa teologia pentecostal. É claro que nós já somos um movimento histórico no Brasil de 112 anos e tem muita produção que está sendo desenvolvida a partir dessa compreensão pentecostal e nós devemos valorizar isso. Também quero indicar para você o texto do Wayne Grudem, Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, um material da editora Vida Nova, que vai te trazer aí uma visão muito interessante sobre essa compreensão da ação de Deus, como Deus realiza milagres, a partir de uma abordagem que nós também entendemos, tá? Gente boa, eu te aguardo por aqui na próxima lição, na próxima terça-feira, onde a gente vai estudar a lição de número 11, onde nós vamos compreender sobre o tema Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Essa lição tá muito boa. Se eu fosse você, eu não faltava terça-feira que vem. Um beijo no teu coração
e até a próxima terça, às 8 horas aqui no YouTube, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.